deu outro. Aqui tem dois. Não, tem um pra mim aí. Aqui. Orar aí. Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Pode orar, amém. Senhor nosso Deus, graça te damos, Senhor, mais uma vez, por estarmos aqui na casa do seu filho. Sim, Senhor. E mais uma vez com a sua permissão. Muito obrigado, Senhor, por ter encontrado eles aqui bem, alegre e grato, mais uma vez, porque a sua graça está aqui nesse lar. Jesus querido, Jesus maravilhoso, em primeiro lugar queremos te pedir, Senhor, perdoar nossas falhas, nossos pecados em palavras, obras e pensamento, extensivo também a todos os ouvintes da sua palavra, aqueles que estão ligados nessa live. Jesus querido, Jesus maravilhoso, obrigado, Senhor, por aquele livramento que o Senhor tem dado a gente, principalmente aqueles que a gente não vê, mas sabe que o Senhor tem dado. Muito obrigada, Jesus. Obrigado pelo dia que o Senhor nos presenteou mais uma vez. Obrigado, Jesus querido, Jesus maravilhoso, por estar aqui reunido na sua presença, junto com a minha esposa e junto com os irmãos também. Muito obrigado, Jesus, porque é maravilhoso demais quando o Senhor nos concede essa oportunidade. Aleluia. Para bendizer e louvar o seu santo nome. Amém, Senhor. E esse momento é um momento de gratidão, porque mais uma vez iremos aprender de Ti, Sim, Senhor. entendeu? Para entender o que o Senhor quer falar conosco. Jesus endireita nossos caminhos, fortalece, Senhor, cada vez mais essa fé que temos no Senhor. Obrigado por tudo e toma a direção desse trabalho em nome de Jesus. Amém. Amém. Os louvores do caderno 6. Maravilhoso é Jesus. Maravilhoso é Jesus, maravilhoso é Jesus, Jesus de puro amor, maravilhoso é Jesus. Um dia eu hei de morar na Nova Jerusalém, pela bondade de Deus, vida eterna eu tenho. Maravilhoso é Jesus, maravilhoso é Jesus, Jesus de puro amor, maravilhoso é Jesus, maravilhoso é Jesus. Já preparou uma mansão e pede para os seus filhos que limpe o coração. Maravilhoso é Jesus, maravilhoso é Jesus, Jesus de puro amor, maravilhoso é Jesus. O meu bondoso Jesus já limpou meu coração. Eu era um pecador, hoje tenho libertação. Maravilhoso é Jesus, maravilhoso é Jesus, Jesus de puro amor, maravilhoso é Jesus. Hoje vou fazendo a obra na minha limitação. Em agradecimento a Cristo, prepararei esta canção. Maravilhoso é Jesus, maravilhoso é Jesus, Jesus de puro amor, maravilhoso é Jesus. Obrigada, Aleluia. Obrigada, Jesus. Eu tenho um amigo que me ama. 13. Eu tenho um amigo que me ama,
me ama, me ama. Tenho um amigo que me ama, seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, seu nome é Jesus. A vida é Jesus. A vida é Jesus. Eu vou morar lá no céu, porque a vida é Jesus. Meu Coração contente está, meu coração contente está, porque o Senhor já me salvou. Meu coração contente está, meu coração contente está, porque o Senhor já me salvou. Oh, quão feliz, feliz, feliz se sente a alma com Jesus, com a paz que nenhum outro pode dar. Oh, quão feliz, feliz, feliz se sente a alma com Jesus, com a paz que nenhum outro pode dar. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, se no ar cantar. Se o sol chega a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar que um lar no céu Cristo vai me dar. Se o sol chega a escurecer e o sol toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar que um lá no céu Cristo vai me dar. Se o céu chega a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Graças a Deus. Aleluia. Bendito seja. Vou contar-vos o que penso do meu mestre. 18. Vou contar-vos o que penso do meu mestre, como dele recebi a luz e a paz. Ele mudou meu bem, sei completamente. Como Cristo nenhum outro satisfaz. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como Ele ama a mim. Com a vida toda cheia de pecado, na miséria e com dor no coração, Ele ergueu-me com braços fortes de ternura. Deu-me gozo, deu-me paz, consolação. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do
pecado. Oh, como Ele ama a mim. Cada dia Ele vem com segurança, mais e mais a revelar o seu amor. Como anelo compreender completamente este amor tão divinal restaurador. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desejo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como Ele ama a mim. Senhor Deus, eu vim aqui para agradecer a Ti o quanto que Tu é maravilhoso, o quanto Tu é bom para nós. Louvado e exaltado seja o Teu nome, Senhor. Porque nos momentos mais difíceis das nossas vidas, nós possamos contar contigo. Aleluia. Louvado e exaltado seja o Teu nome, Senhor. Nos momentos difíceis das nossas vidas, Tu está bem presente nos ajudando. E é motivo de nós adorar, motivo de nós te bendizer. Muito obrigado, Senhor, por tudo que Tu tem feito por nós, Senhor, e por muito que Tu ainda há de nos fazer. Aleluia. Obrigado, Senhor Deus, pelos livramentos que Tu tem dado a nós, aqueles que vimos, aqueles que não vimos. Obrigado, Senhor, pelo momento que nós estamos dormindo, Tu está velando por nós. Obrigado, Jesus, muito obrigado, Senhor. Que às vezes nós estamos dormindo, Senhor, e Tu está ali olhando nós com olhar de misericórdia. Louvado e exaltado seja o Teu nome, Senhor, pela bênção da salvação. Quero agradecer a Ti pela salvação, Senhor. E também quero pedir, ó Deus, por todas as pessoas que estão ouvindo essa live, Senhor. Pai querido, toca no coração de cada um, Senhor. Pai querido, que eles possam aceitar Ti como Salvador. Pai querido, naquele grande dia, possa ir contigo também para a eternidade. Pai querido, porque eu quero ir, mas eu quero ver eles lá também, Senhor. Pai querido, gozando dessa tão maravilhosa salvação. Por isso, ó Pai, é motivo de nós glorificar e exaltar o Seu nome, Senhor, pela bênção da vida, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, pela vida da Sandra, obrigado pela vida do José, a vida da Zilda, do Leandro, a vida do meu filho Alex, a vida da minha filha Shirley e os meus netos, todos os 4, Senhor. Que eles possam estar na Sua presença, minha bisnetinha, que possa estar sempre no propósito contigo, Senhor. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela vida do Alex, Pai, que está sempre ligado contigo. Isso é um motivo de eu ficar muito feliz, muito alegre. Pai querido, que Tu possa estar constantemente com as Tuas mãos estendidas sobre ele, dando ele todo o livramento ali no trabalho, e o Seu nome venha ser glorificado, não só na vida dele, mas de todos os meus familiares. Em nome de Jesus, amém. Amém. 24, eu ouvi da formosa cidade. Eu ouvi da formosa cidade, muito acima de tudo no mundo. Eu senti um desejo profundo de um dia estar com Jesus. Aleluia, em voz triunfante, já escuto o canto celeste. Terminada a mágoa terrestre, estarei com Jesus lá no céu. Eu ouvi de um vestido tão alvo, da coroa ornada de estrelas, dos irmãos da feliz parentela, que um dia verei eu ali. Aleluia, ali tudo é gozo, cada dúvida foi dissipada, para sempre a malícia é tirada. Estarei com Jesus lá no céu. Eu ouvi de um país
tão distante, onde não há doença nem dores. Mas estes vios tentadores que perturbem a vida aqui. Aleluia, feliz esperança, já escuto o canto celeste, terminada a mágoa terrestre, estarei com Jesus lá no céu. Estarei com Jesus lá no céu. Graças a Deus. 30. A vida do mundo é cruel. Bendito seja o nome do Senhor. A vida no mundo é cruel, tormentos e luta sem fim, caminho almejando o céu. Jesus, tu te lembra de mim. Jesus, tu te lembra de mim. Jesus, tu te lembra de mim. Na vida, na morte, na dor. Jesus, tu te lembra de mim. Navegando vai minha nau no mar desta vida aqui. Abriga-me no temporal. Jesus, tu te lembra de mim. Jesus, tu te lembra de mim. Jesus, tu te lembra de mim. Na vida, na morte, na dor. Jesus, tu te lembra de mim. Jesus, o que eu hei de fazer? Se o mundo está contra mim, envia-me o teu poder. Jesus, tu te lembra de mim. Jesus, tu te lembra de mim. Jesus, tu te lembra de mim. Na vida, na morte, na dor. Jesus, tu te lembra de mim. Obrigada, Ele é mais Jesus. forte. Aleluia. É? Obrigada. Bendito seja o nome do Senhor. Então vamos estar abrindo as nossas Bíblias no profeta Joana, capítulo 2. Está lendo todo o capítulo, que é apenas 10 versículos. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Depois de Obadiah. Depois de Obadiah. Amós, Obadiah, Joana. Aleluia. Joana. Gil, papai já Gil? Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor.
capítulo 2, versículo 1, diz o seguinte: E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. E disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo do coração dos mares, e as correntes me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. Eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o tempo da sua santidade. As angústias me... As águas, né? As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou e as algas se enrolaram em minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes e os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição do Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento, e que voltei, pagarei, do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jona na terra. Senhor nosso Deus, nós Obrigado, glorificamos Jesus, o pela teu sua palavra, santo Senhor. nome. Nós te bendizemos pela sua grandeza, pelo o renovo que nos dá cada dia, nos esclarecendo segredos estes que quantas vezes têm passado por nós despercebidos. E hoje, em cima deste capítulo 2, do profeta Jonas, algo de aprendizado, tenho certeza que vem para nossas vidas. Nós só podemos te louvar no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, meditando nessa história de Jonas, quantas vezes nós já ouvimos pregar sobre este acontecimento, este grande milagre que aconteceu com este varão lá no passado. Sabemos que ele foi incorrido por uma desobediência, ele tentou fazer a mesma coisa que Adão fez lá no Éden, mas não, assim como Adão, ele não conseguiu se esconder da face do Senhor. Quando aberto os olhos de Adão lá no Éden, o que ele fez quando ouviu a voz do Senhor? Ele tentou se esconder entre as árvores. E Jonas, só a trajetória que foi diferente, mas a ação foi a mesma. Quando o Senhor manda que ele fosse pregar para aquela cidade tão violenta que era, cheia de pecados, e o desejo de Jonas é que o Senhor destruísse aquela cidade, e ele manda para Nínive e ele apanha um navio para outra parte completamente diferente. Mas aqui tem alguns ensinamentos ao longo desta leitura que nos chamam a atenção. Diz assim: e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Então, este primeiro versículo já tem um ensinamento muito profundo para a gente, porque
há muita gente, eu preciso de ir para a igreja. Aquilo que nós pensamos que a igreja é apenas um templo que foi feito ali, uma casa para reunir um povo para estar nesse mesmo propósito. E quando aquela mulher samaritana pergunta ao próprio Jesus aonde que era o verdadeiro lugar de adoração, se era no monte ou se era em Jerusalém, a resposta de Jesus foi bem simples. Olha, a verdadeira oração é súplica para falar com o Pai em espírito e em verdade. Você pode estar aí aqui, este primeiro versículo do capítulo 2 de Joanas, nós vemos isso. Ele estava lá passando um aperto horrível, tinha sido tragado por um peixe. E de lá das entranhas do peixe, lá no mais profundo do abismo, Deus ouviu a voz dele. Então isso nos deixa um ensinamento muito especial, porque em qualquer lugar que nós estivermos, nós podemos falar com Deus, que Ele vai nos ouvir. E o verso 2, e disse, na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu, do ventre do inferno, gritei, e tu ouviste a minha voz. Então, ele estava ali num momento crucial ele só não morreu por um milagre do Senhor, porque o Senhor queria deixar tanto uma experiência para aquele profeta, como para nossas vidas hoje, ao depararmos com essa história, com este acontecimento, que é algo que, para o entendimento do homem, é impossível. Que o cara seja lançado dentro do mar, no natural do homem é no máximo 3 minutos, aquele que tem mais respiração que ele iria aguentar era 3 minutos. E é algo sobrenatural já aguentar 3 minutos. E a palavra diz que ele aguentou 3 dias. E o próprio Jesus, ele dá um exemplo disso, falando que ele seria também, igual o profeta Jonas tinha no ventre do peixe, ele também passaria no seio da terra durante esses mesmos 3 dias. Mas o que nos chama a atenção é quantas vezes nós já ouvimos pregar nesse texto falando que Joana foi deixada na praia de Nínive. E se nós formos olhar a geografia daquele lugar, Nínive fica a 1000 quilômetros do mar. Então, será que a Bíblia mentiu? E nós vamos chegar exatamente a este denominador, provar que a Bíblia não mente. Porque a Bíblia, em lugar nenhum, diz que foi em Nínive, ele falou que foi na terra. O peixe vomitou Joana na terra. Algumas traduções na areia da praia. Mas nessa versão que nós estamos usando aqui hoje, fala terra, está lá no versículo 10. E porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse, lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. Então, mesmo naquele momento de apuros ali, o que levou Deus a resgatar aquele homem de novo do ventre do peixe? Primeiro, aquilo que nós falamos, ele queria dar uma experiência para aquele homem, e que nesta oração de Jonas tem um sentido de arrependimento. Que ele expressa nessas palavras deles que não tem como questionar contra Deus. E ele estava sendo reconhecedor desse ato de tão grande desobediência que ele cometeu contra o nosso Criador. E no verso 4, e eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos,
todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. Então ele tinha a esperança de um dia tornar, cultuar a Deus naquele lugar costumeiro dele que se reunia. Agora vamos para o versículo 5, diz: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Então ele estava num estado de miséria mesmo. Para o seu pensamento não tinha perspectiva de vida nunca mais. Mas o nosso Deus, ele é capaz de coisas. O nosso Deus, ele é capaz de fazer coisas que o homem custa até para acreditar. E eu desci até aos fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre, mas tu livras-te a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Então foi um momento ali, naquele momento de aflição, ele orou com todo o sentimento de verdade, ele soube propor naquela hora. E como o nosso Deus, ele é justo, ele reconhece quando alguém se arrepende de verdade. Então, nisso aí também conta a nossa salvação. Como nós vamos alcançar a nossa salvação, tem que ter, não é um arrependimento superficial, é algo que vem do fundo da alma mesmo, de todo o coração, com toda a força e todo o coração. E o 7. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Então, vamos na metade desse versículo, primeiro 7. Então, aqui está um ponto que nós não podemos julgar. Fulano foi condenado. Nós sabemos que Jonas estava ali por uma desobediência, é algo que leva o homem à condenação. Mas aqui houve, então, naquele momento cruciais de que ele estava sentindo que estava chegando, ele confessa ao Senhor. E algo que muito pouca gente sabe, que teve um cientista que ele fez uma pesquisa sobre a vida do homem, os últimos instantes da vida do homem, diz que depois que o coração para, portanto, o médico para dar o óbito a alguém é morte cerebral. O último critério que ele usa é a morte cerebral. Não é a parada do coração, que o coração pode voltar a bater. E esse cientista descobriu que naqueles momentos de 4 a 5 minutos para a mente parar, então há como se fosse uma fita voltando desde que ele nasceu até aquele ponto ali, faz ele lembrar de tudo. Então nós não podemos falar, não, fulano foi condenado. Não sei se ele conseguiu se arrepender, como Jonas, aconteceu aqui com o profeta Jonas. Então quando eu falei aqui que tinha vários segredos, vários pontos para nós analisarmos, exatamente nesse sentido. E o restante do versículo. E entrou a ti a minha oração. Então, o socorro vem através da oração, é a sua confissão, a tua oratória com sinceridade para o nosso Deus. E Jonas, aqui o profeta Jonas, ele mostra isto nesta oração que ele está fazendo. No templo da tua santidade. Por quê? Aonde é? Deus habita em templo feito por mão de homem? Não, ele habita nos nossos corações. Nós somos templo do Espírito Santo. Então, Jonas, ele reconhece isto também na sua oração, que estava saindo de dentro do templo da santidade de Deus, que é onde tem um coração puro, ele habita naquele coração. E 8. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua
própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. Por que a voz do agradecimento? Porque nós sabemos que nós não merecemos, mas mesmo assim Deus estende a mão. Assim como estendeu para o profeta Joana, ele estende para mim, estende para todos que se dispõem deste ato que Joana, ele confessa, dá esse testemunho maravilhoso na sua oração, e que o que voltei, pagarei, do Senhor vem a salvação. É o reconhecimento do homem. Agora o que nos chama a atenção é este verso 10. Foi este verso 10 que nos trouxe a esse texto. Que diz assim: falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Joana na terra. Então, quando nós vemos falar que, Joana foi vomitada ali na praia de Nínive, então falta muitas das vezes de observação, porque a Bíblia, momento nenhum, ela diz que foi na praia em Nínive, ele fala que foi na terra, ou que foi na praia, mas não fala onde foi. E outro detalhe que me chamou muita atenção nisso, o apóstolo Paulo. Aí alguém poderia dizer assim, mas não tem nada a ver com o apóstolo Paulo. Não, tem sim. Tem uma semelhança tão grande nesses dois servos, porque quando o apóstolo Paulo encontra com Jesus no caminho de Damasco, que ele é lançado em terra e o conhecimento dele foi mostrado, que era como escama nos seus olhos, que ele parou de enxergar, a partir dali, ele foi levado para acabar de entrar em Damasco, pediu para Ananias orar por ele, pôs a mão sobre ele, e ali ele foi batizado com o Espírito Santo. Quando nós lemos essa história do apóstolo Paulo, parece que ele já saiu dali pregando o evangelho. Não, ele levou 14 anos ainda. E Jonas, quando teve essa experiência que ele foi lançado nesta praia, que o mar ficava longe de Nínive, a 1000 quilômetros, isso deu tempo dele refletir tudinho. Quem sabe aquela caminhada dali, da onde ele foi lançado pelo peixe na terra, até Nínive, ele não fez uma reflexão e procurou se preparar para obedecer o Senhor naquilo que o Senhor tinha chamado. Então, esses equívocos que nós, como homens, cometemos ao pregar em afirmar alguma coisa, então por isso que nós temos que buscar informações, por exemplo, mas porque alguém vai questionar, exatamente por isso, mas Nínive não tinha mar, como é que... Então a Bíblia é mentirosa? Não, a Bíblia não é mentirosa, a Bíblia ela é verdadeira, porque dali até Nínive, ele recebeu tempo suficiente para meditar e consertar a sua vida. É o mesmo período que Deus nos dá. Por exemplo, ele chama um indivíduo, o seu Pedro hoje foi tocado através do Espírito Santo, através de uma mensagem que alguém pregou. O Espírito Santo usou ali para tocar no seu João. O seu João falou assim, a partir de hoje eu vou aceitar Jesus para salvar minha alma. E o que o seu João tem que fazer a partir dali? Se preparar. Porque tem uma longa caminhada, assim como teve para o apóstolo Paulo, ele teve que acabar de ser levado até Damasco. Jonas teve que caminhar esses 1000 quilômetros para chegar a Nínive, para poder obedecer a voz do Senhor. E a mesma coisa, o Senhor, há quantos anos? Lá em 85, o Senhor me deu uma experiência de pela primeira vez conhecer as Escrituras Sagradas. A partir dali eu comecei a procurar um lugar para congregar, comecei a fazer pesquisas a partir daí para saber de onde eu estava saindo e para onde eu estava indo. Andei em caminhos tenebrosos porque fui enganado por vários anos, dentro de denominações, mas hoje eu me sinto já um pouco mais capacitado. Eu sei que falta muita coisa, mas já sinto um pouco. Então, a mesma característica que teve em Paulo,
teve em Joana, tem em mim, tem em qualquer uma pessoa que Deus chama. Ele dá esse espaço, esse período para ele meditar e se consertando, santificando a sua vida até chegar ao ponto que Deus quer das nossas vidas. Então este foi o ponto mais interessante que me trouxe a este texto de hoje, esta passagem de Joana. Porque quantas vezes eu já ouvi pregar, porque o peixe vomitou Joana na praia em Nínive. Sendo que Nínive nem praia tem. Então é algo que nós, como um convidado para pregar a palavra de Deus, nós temos que estar observando esses detalhes para poder não cometermos equívocos. Amém. Verdade. Amém. Tem mais alguma coisa? Mostra aí o arrependimento, né? É. O arrependimento de Jonas. E o propósito de Deus era tão seguro e tão certo do que Deus queria que ele fosse a Nínive. Por quê? Quando chegou lá, a cidade se rendeu à pregação dele. O rei tirou as próprias vestes dele, né? E se cingiu de cinza. O próprio rei, né? Uhum. Então a palavra dele foi pregada em Nínive. E houve ali pregação da Salvação, né? Houve salvação em Nínive, que era uma cidade que já estava perdida. Então, ao propósito de Deus, Deus escreve certo por linhas tortas. Ele vai dando o caminho onde a gente não entende. Porque o ser humano não entende o propósito de Deus. Mas o homem em si, nós. Mas o Espírito Santo faz a gente entender. Exatamente. Precisou aquele propósito. Olha, Deus podia usar um poço, podia usar uma casa fechada. Usou um peixe. Olha, botou Jonas aonde? Dentro de um peixe para mostrar que ele é Deus. E ele não... Geralmente, se fosse um leão que engolisse ele, Deus ia falar do mesmo jeito. Porque Deus é Deus. Isso aí. Né? Deus nos jogaram Daniel na cova dos leões. E o leão fez o que com Daniel? Não atacou, né? Atacou? Não. Atacou? Não. Então, Deus é Deus. Mas Daniel foi inteligente ali. É. Ele chegou pro leão e falou assim, fica calma aí que amanhã vai ter muito mais carne. Não foi Daniel? Não Foi Daniel. Foi Daniel. O propósito e os planos de Deus são maiores do que o nosso. Isso aí. Deus é Deus. Tem alguma coisa a falar, Joana? Que Jonas, né? Jonas era romano, né? Não, ele era judeu. Ele era judeu, Era judeu. mas ele era contra Jesus, né? Ele era Não, ele era um profeta da parte de Deus, porque ele é do tempo da lei. sim, Mas aí quando ele recebe de Deus a incumbência de ir pregar em Nínive, e como Nínive era um povo muito violento, era mal mesmo, um povo muito mal, e o desejo de Joana é que aquela cidade fosse destruída. Ele não sabia o propósito de Deus. Então por isso quando Deus manda ele ir para Nínive, ele embarcou para Tarso, outro lugar completamente diferente. Para Tarso. Né? é que nem a história de Paulo, né? É. Paulo e eles eram a mesma religião. Depois que Paulo aceitou Jesus, seguiu Jesus, né? Aí ficou o outro perseguindo ele, né? Jonas, não é isso? Só que Paulo era um Jonas- perseguidor, Jonas também, a diferença Jonas perseguia também. Porque Joana era um profeta de Deus. um profeta. Paulo era um perseguidor da palavra de Deus. um Perseguidor de povo. Cristo. É um perseguidor. Então, Falar alguma coisa, Ana Rosa? Pois é. 63. Vamos falar com Deus. 63. 63. Vamos falar com Deus na hora da aflição. Falando você com Deus, Ele dá consolação. O filho está rebelde, deixando dor no coração. É só fazer a sua parte e Deus dá a solução. A vida está difícil, a enfermidade vai assolar, o emprego está faltando, o pão está para faltar. Levanta nas madrugadas
madrugada, no silêncio Deus vai te escutar. Falando você com Deus, a resposta Ele te dá. Você quer ter a resposta, fica na dispensação. Fecha a porta do quarto, na hora da oração. Buscando o reino de Deus, de todo o coração. As portas vai se abrir, na tua mesa vai ter pão. Vamos estar de pé. Joana vai encerrar esse Aleluia, Jesus. orando ao Senhor, encerrando este culto de adoração ao Senhor. Aleluia, Senhor, meu Pai. Muito obrigada, Senhor, por a sua palavra, meu Pai, que veio entrar nos nossos corações, Jesus bendito, Jesus maravilhoso. Que é só o Senhor que alegra o nosso coração, só o Senhor que tira nossas dúvidas, Senhor. Verdade. E cada dia nos ensina coisas maravilhosas que o Espírito Santo enche o nosso coração. Aleluia. Queremos te agradecer, Senhor, mais uma vez por essa linda oportunidade. Aleluia. O Senhor está presente. Nós creamos que o Senhor está presente nessas orações, nessa palavra, ensinando cada dia mais os teus caminhos, a tua verdade, meu Deus. Só te agradecer, só muita gratidão a Ti por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai do Senhor. Senhor. Viu aí, tu viu aí? Esse é o- Amém. Pode ser, irmã. Quer um? Me dá também. Pô, beijou o óculos.